Esse homem solitário descobriu a imortalidade, mas ele nunca vai poder fazer a brincadeira do tatu ou seu coração vai parar, pois esse é o filme Sem Controle de 2022. Eu sou EF, o ereto e fino. Então vamos recapitular. Esse homem se chama Jack, e ele não está para brincadeira, pois sua vida nunca foi fácil, e vivendo nas ruas, ele aprendeu a fazer parte da rua. E para começar a semana, ele se encontra com um policial que paga para ele fazer um serviço limpo e diferenciado. E vemos que esse trabalho não é tão limpo, pois ele está atrás de um negão da canela fina, cheio de estilo. Jack o segue até um beco e o alvo sabia que estava sendo seguido, mas acha que Jack não seria capaz de fazer isso, mas quando ele percebeu, ele já estava no céu. O que tu fizeste, filho? Eu pensei que eu tinha poderes, papai. Terminando o dia de serviço, ele continua sentindo um vazio muito grande, pois ele só conheceu seu pai, mas ele foi embora muito cedo. E desde então, ele ficou imaginando como seria sua mãe. Então toda noite ele vai na casa das primas e alugava uma prima velha que teria a idade da sua mãe, e passa a noite deitado do lado dela para se sentir amado. E aqui é um nível maior de carência, e mesmo o dono do lugar oferecendo as mais valiosas pelo preço de banana, ele prefere a coroa maracujá. No dia seguinte, ele acorda e toma seus remédios e volta a andar pela cidade em busca de mais serviços diferenciados. Mas nesse dia tudo mudaria, pois ele vê uma jovem que chama sua atenção no metrô e começa a segui-la de forma furtiva, pois tem algo nela que estava o atraindo. Alô, Polícia Federal! E ela entra em um prédio meio suspeito. Jack quer entender o que estava sentindo, e entra no prédio e percebe que era uma casa de entretenimento, mas não da forma que todos nós imaginávamos, pois ele é levado até um quarto particular e precisava escolher a atração. E escolhe a jovem 398, e aqui todos pensamos que teria uma dança diferente, com bolinhas de ping-pong saindo de vários lugares, mas ela começa a cantar e ele não entende o que estava esperando. Ainda sobrou um pouco de tempo e ele começa a perguntar por que ela estava fazendo aquilo, e ela diz que era um trabalho como qualquer outro e precisava pagar as contas. E ele pergunta se ela tinha namorado, mas ela diz que estava ali na cidade para juntar dinheiro e mudar de vida. E Jack se apresenta e ela diz que se chamava April e gostava de patinar no gelo, e nesse exato momento o tempo acabou e ela sai. Jack fica do lado de fora esperando, porque ele ainda queria saber mais sobre essa jovem, e começa a segui-la até um yakisoba do China, e dali ela entra em um conjunto de prédios, e para saber o que estava acontecendo, ele se hospeda no prédio à frente, e se você achava ele estranho antes, relaxa que sempre pode ficar pior. E todas as manhãs, Jack precisa tomar um remédio para se manter saudável, e começa mais um dia de perseguição, mas ao mesmo tempo que ele estava atrás dela, um careca misterioso começa a segui-lo pela cidade, e por trabalhar nesse ramo de limpeza social, ele precisa ficar atento a tudo. Ele acaba se perdendo de April, mas lembra o que ela disse, e vai até a pista de patinação da cidade, e lá estava ela observando, e dali ela vai para mais um dia de trabalho, e claramente todas que trabalhavam ali estavam por ter muita necessidade, e April é escolhida mais uma vez, e mais uma vez era Jack, e ele diz que ela não precisava cantar porque queria conversar. E ali possuía um vidro especial que apenas quem estava sentado podia ver. E Jack a chama para jantar depois do expediente e diz que estaria olhando para ela na hora da saída. E galera, aqui é um dos momentos mais assustadores do filme, pois ela aceita, mas do lado de fora, Jack estava olhando para ela com cara de craque, e mesmo assim ela o segue até o restaurante. Os dois começam a conversar e Jack diz que estava sentindo algo que nunca havia sentido e que não tinha muitas coisas que ele se arrependia da vida, pois fez o que precisava fazer para sobreviver. E April diz que veio de uma pequena aldeia no Vietnã e era para ser apenas 2 anos de trabalho para voltar, mas já se passaram 5 anos e agora ela não sabe para onde ir, pois não se encaixa em nenhum dos mundos. E como já estava tarde, Jack entrega um dinheiro e seu número de telefone.
Voltando para casa, Jack sente que estava sendo seguido e vê aquele careca suspeito, mas quando está prestes a chegar nele, um carro o atropela e do seu corpo sai um chip especial que era usado em robôs, pois nesse futuro muitas pessoas estavam sendo trocadas por máquinas para serviços menos complexos, como policiais e trabalhadores do bumbum. E ele sabe que tem algo de errado e vai até a periferia da cidade, onde conhece um cara que saberia decodificar aquele chip para identificar quem mandou. Mas o especialista diz que era uma tecnologia muito avançada que nem ele poderia, mas conhece um homem chamado Dr. Bergman que poderia ajudar, mas ele já estava desaparecido há 2 anos. E ele acorda no dia seguinte e sente sua mão rígida e passando no médico, ele diz que seus exames estavam perfeitos para um ser humano e provavelmente deve ser algo da cabeça dele, então dali ele sai para pegar mais um trabalho e consegue a localização do Dr. Bergman, que estava trabalhando em um mercadinho de bairro. Jack o segue, mas ele consegue fugir, pois sabe que estava sendo seguido. Mas Jack aparece no seu prédio falando que precisava de ajuda e mostra o chip. E como ele não vê aquela tecnologia há muito tempo, diz que faria uma análise, mas manda ele nunca mais o seguir. E galera, se você chegou até aqui, vamos fazer o contrário. Não segue o Jack não, mas me segue, então se inscreve se for novo e deixa a curtida no vídeo, porque o grande clímax está chegando. Jack continua sentindo seu corpo mudando e não sabe o que estava acontecendo, e a cada dia ele está mais próximo de April, e um certo dia ele está andando pela cidade quando percebe que estava sendo seguido, e atrai o meliante para o beco e era o irmão do canela fina e estiloso do início do filme, mas por estar com a mão tremendo, ele não consegue acabar com o cara e por sorte é resgatado pelo Dr. Bergman, que o leva para seu apartamento e diz que o ajudaria. Chegando, ele começa a fazer vários exames para entender o que poderia ser aquela paralisia, mas o sistema diz que ele estava muito bem, mas Bergman estava desconfiado de algo e diz que levaria para colher os resultados. Essa é a noite prometida, pois April leva para casa e diz que eles teriam uma noite diferenciada. E chegando no seu apartamento, ela diz que só precisava trocar de roupa e os dois saem para patinar no gelo e curtir como se fosse um casal. E do outro lado, Bergman está desenterrando seu passado e em seus estudos vemos Jack jovem, na mesma época que ele diz ter perdido seu pai e esquecido do seu passado. E os dois estão mais próximos e começam a contar de suas vidas e April pergunta se ele trabalhava na construção, mas ele diz que trabalhava fazendo a limpeza das ruas, mas ela diz que não tinha medo, pois estava acostumada com o moreno tatuado com cara de bandido, e ela diz que tinha uma filha, mas não merecia ser mãe, e dali os dois partem para casa dela, porque agora é o momento que o boneco iria entrar. Quando o clima estava melhorando, Jack diz que estava sentindo algo muito grande crescendo nele, e não saberia controlar. E ela começa a ficar assustada, então ele decide ir embora para não fazer nada com ela. No dia seguinte, April vai trabalhar, mas quem a chama é Bergman, e ele diz que ela estava saindo com Jack, mas a partir de hoje ela deveria o esquecer, ou as coisas ficariam perigosas para ela, e diz que ela deveria sair da cidade o mais rápido possível, porque não teria como protegê-la. E Bergman estava com pouco tempo, pois após acessar seus antigos arquivos, a empresa farmacêutica mandou alguns homens para vigiá-lo, então ele se encontra com Jack e explica que alguns anos atrás ele estava em um projeto ultra secreto onde queriam estender a vida das pessoas em 3 a 5 vezes mais. E eles conseguiram, mas para isso precisavam tirar algumas enzimas responsáveis por alguns sentimentos. E por acaso Jack era um desses jovens mequetrefes que foram abandonados após ele desistir do projeto. Bergman explica que a dor que ele estava sentindo é porque está apaixonado por April e se continuar perto dela vai piorar até ele falecer. Ou então ele poderia viver para sempre se cuidar da saúde. E galera, estamos falando de um homem com maldade no coração, então claro que ele vai se encontrar com April. Os dois começam a se olhar com vontade de sentar e a brincadeira começa, mas ao invés de o boneco entrar e sair, os dois só se beijam e ele não sabe o que fazer e acaba dormindo do lado dela. Que porra é essa, Marreco?
Quando ele acorda no dia seguinte, ela já foi embora e ele está sofrendo muito com aquela doença. E galera, o cara acabou de escutar que se brincar com ela seria fatal e mesmo assim ele foi pro abate. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Saindo do prédio, ele começa a ser seguido por 2 robôs de limpeza e ao mesmo tempo o irmão veio se vingar. E como a sorte estava do seu lado, o irmão falece os 2 robôs e acaba falecido. E agora ele entende que não pode ficar arriscando sua vida porque agora as coisas mudariam. E aqui aprendemos 2 coisas. Quando o homem está apaixonado, ninguém o segura. E se uma mulher quiser ferrar sua vida, ela vai fazer sem você perceber. Então, para melhorar sua vida, se inscreve com o sininho ativado e deixa um comentário para engajar. Agora eu vou nessa porque estou me sentindo meio boneco. Então, fui! Gado demais! I walk a lonely road, the only one that I